Bom, pessoal, como eu tinha prometido para vocês, a questão do lançamento oficial da nossa página, do nosso sistema, eu recebi bastante perguntas sobre vários tipos de assuntos imagináveis, e eu achei melhor do que eu, que sou mais uma parte de marketing, mais uma parte de propaganda, estar respondendo todas as perguntas que eu recebi, que não foram perguntas especificamente sobre parte de propaganda e marketing. Muitas perguntas de escritório, coisas de clínica, pacientes. Eu preferi chamar o Dr. Tim. Ele já está praticamente como chiropractor há mais de 15 anos, tem uma longa experiência. Ele acabou de mudar de escritório faz praticamente quase um ano atrás. Ele dobrou o tamanho do escritório dele e ele é a pessoa perfeita para estar falando sobre o nosso sistema. Eu vou falar em inglês e depois eu vou estar traduzindo para português para vocês. Então eu vou perguntar para ele só para ele dar uma breve introdução. Dr. Tim, we are really glad to have you here today, and I just want you to explain just a little bit about your experience, like for how long you're a chiropractor, okay, and just why you chose chiropractic. Yeah. Just a little bit, like a short intro. Okay, well, I've been a chiropractor for 15 years, and I first became a chiropractor because chiropractic really changed my life, and it changed my mother's life. She had an injury where she was crawling around the house, and I remember me and my father loaded her in the car and drove her to the chiropractor's office, and he just worked magic. He just adjusting her lower back, and with no drugs, with no surgery, with no long-term exercise program, just with a few adjustments, made her completely and 100% whole. And so I said from that point forward, I wanted to become a chiropractor and do that to other people that he did to my mother. So it changed my life. Now I've been in practice in the same exact spot now with the same company for over 12 years. I spent 3 years as an associate with another doctor, and then I've been on my own now for almost 13 years, and it's been really the last 4 to 5 years that I've been really using this system that we're going to tell you about today, that has really changed the practice, the numbers of patients, and the income that the practice has brought into me and my family. Bom, traduzindo rapidamente do que ele falou aí, ele deu uma introdução um pouco sobre a vida dele. Ele falou que a razão que ele escolheu se tornar um chiropractor, um quiropraxista, foi porque diversas vezes ele teve problema com a mãe dele, ele tinha problema na parte da coluna, e ele teve que ajudar o pai dele a carregar a mãe dele até o carro, e eles corriam para esse médico que ele colocou na cabeça dele como uma pessoa de milagre, fazia milagre com a mãe dele, porque eles tinham que colocar a mãe dele praticamente carregada no carro, e depois de alguns apertões, como ele estava falando ali, alguns adjustments, a mãe dele praticamente voltava para casa caminhando e seguia bem o resto dos dias. Então, depois desse ponto daí que ele começou a observar isso, foi quando ele fez a decisão na vida dele que ele queria ser um doutor de quiropraxista. Então, além disso daí, ele estava falando que ele tem 15 anos de experiência, como eu dei a introdução para vocês, sendo que os 3 primeiros anos ele ficou como um sócio de uma clínica, e depois os 12 anos ele está praticamente sozinho com a própria clínica dele, mas foram nos últimos anos que ele começou a implementar o sistema que nós tanto falamos, que foi quando ele começou a ver o resultado crescendo na clínica. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto às perguntas, que nosso tempo aqui é curto e nós queremos ser o mais objetivo possível. Dr. Tim, I'm going to start to do like some questions for you. Again, thank you so much for explaining about a little bit about your life, and so it's some questions like for people in Brazil, they think like Brazil is a lot different from US, and I know it's not, but I think like from your point of view as a doctor, I think you can help them like with some of the questions. Eu acabei de falar para ele aqui agora que eu vou estar fazendo essas perguntas para ele. Muitos de vocês acham que o Brasil, em termos de pacientes, tem muita diferença com os Estados Unidos, e eu, que sou brasileiro, vivo aqui, vivo no Brasil, eu sei que não tem tanta diferença assim, mas falando de um médico americano, ele vai poder explicar para vocês e vocês vão ver que vocês passam pelos mesmos problemas. A primeira pergunta
foi a pergunta feita por um professor de uma faculdade no Brasil. Ele está perguntando aqui se é comum os pacientes fecharem os pacotes de 4, 6, 10 vezes de sessões e eles querem pagar adiantado e ter algum desconto na consulta. E se isso é válido. Dr. Tim, we have a question here. They saying like you're doing like kind of a package for 4, 6 or 10. If you have to give like a kind of a discount for the patient for if they pay up the front, and if you think like that's a good idea. Well, what I would say to prepaying for 4, 6, or 10 visits is that that's not enough. We set ourselves up to be the doctors who are going to correct the problem. We get to the cause of the problem and we correct it. And I know that you can be very confident in your skills, I can be confident in my skills, but I know that after 10 visits I cannot show valid physical proof that the correction has occurred. When you get straightening in the neck, or you get straightening in the low back, or a tilted pelvis, and you see that on the first visit, you're doing them an injustice when you say that you can fix them in 4 visits or in 6 visits. We know that in 4, 6, or 10 visits, you're just going to begin to decrease their pain. Now, if they're solely looking for decreased pain, they could take some medication and cover up the problem. But instead, we offer treatment plans that are more in the 30 visit range or 40 visit range or even further along, because we know the power of chiropractic. The power of chiropractic can actually change a person's life, but it can't only in 4 visits. That's only a week or 2. You can't make all these years worth of problems go away in such a little amount of time. So you've got to make the program bigger. How do you do that? Well, that's what our system talks about. We make actual correction of the problem, but it may take 6 months, not 6 visits. So. Bom, resumindo um pouquinho o que ele falou aí para vocês, gente, ele acha que é completamente válida a questão do desconto, sim, se a pessoa vai estar pagando adiantado, sendo que ele é um pouco contra essa parte de 4, 6 ou 10 visitas. Eles trabalham aqui praticamente num ritmo de 20, 30, 40 visitas, porque com 10 visitas você vai praticamente diminuir a dor do paciente, e isso ele pode fazer com qualquer tipo de medicamento. Nós estamos falando para poder eliminar a dor dele, não diminuir a dor do paciente. E para realmente ter um resultado palpável, você vai necessitar mais do que 20 visitas. Então nós estamos falando de 20, 30, 40 visitas num pacote. E se essa pessoa pagar adiantado por esse valor, isso quer dizer que ela vai estar cumprindo com o currículo dela de tratamento. Então se torna muito mais fácil. Mas o conceito que nós temos no sistema, falando novamente sobre isso, exatamente é tentar trabalhar dessa forma, levantando o número de visitas, fazendo a pessoa compreender e entender o conceito da quiropraxia, que não é uma coisa que você chegou, encostou a mão e a pessoa já está curada. Tem todo um processo, e esse processo demora tempo. Não foi da noite para o dia que a pessoa surgiu o problema, não vai ser da noite para o dia que você vai resolver esse problema. E isso tudo está com scripts, passo a passo, no sistema, falando como você deve fazer. A próxima pergunta, eu vou estar escolhendo aqui, eu acho que é uma pergunta boa, vocês acham que também isso é só no Brasil? Como evitar as faltas na consulta, que é muito comum todos os dias. They have another doctor here, like in Brazil, he asking like, how can he handle people missing the appointments? And they are complaining about the pain, but they still missing the appointments. So how are you going to be handling that kind of patient? Well, that's a very good question, and that's common here in the United States as well. That's not just in Brazil? Not just in Brazil. Oh, that's a surprise. No, it happens here too, where patients make their appointment. They have every intention of making the appointments, but if it comes up once or twice, then we just explain to the patient that we cannot get them better if they're not here. It's like joining a gym to work out and get stronger or lose weight, and then driving by the gym every day. It doesn't work. You got to go in and do the work. So when you explain that to a patient, it's going to take 3 times a week for 6 weeks for you to make improvement. You say it with confidence, and again, it's in the system. All of the scripts are in the system, and we teach you how to handle this type of objection. But I know some doctors that charge the patient a $25 fee when they miss an appointment. The first time they miss an appointment, they get explained that this is a policy.
$25 if you miss another appointment. They miss another appointment, they get a letter sent to them on the visit. Here you go. On your way out today, we know you missed last Friday, you didn't call us, you didn't reschedule. Remember, here's our policy. Reminder, one more warning, $25, it's written on there. The third time they miss, and then they show back up, hey, you owe us $25, or we took $25 out of your prepay. And so you just reiterate the fact that it's going to take time, and every visit is necessary. It's what's going to be required for them to get better. And it's all how you present it with confidence, and you just explain that to the patients, and you know, it works. I thought like if I just joined the gym I can lose weight, but I just learned that I don't. Eu tô brincando aqui, eu tô falando para o Dr. Tim aqui que ele tava falando ali da parte da academia. Se você se inscrever numa academia e você não for na academia, você não vai perder peso só porque você se inscreveu na academia. Eu tava brincando falando que eu pensei que sim, né? Então praticamente o que ele quis dizer é o seguinte: ele vai estar conversando com esse paciente, ele vai estar mostrando confiança no que ele está falando com esse paciente, e ele vai mostrar para o paciente que se o paciente não estiver aqui, ele não tem como cuidar do paciente. É praticamente a mesma coisa dele se inscrever numa academia e não ir na academia. Ele não vai ficar forte, ele não vai perder peso por ele se inscrever na academia. Então ele não vai deixar de sentir a dor se ele simplesmente assinou um plano de tratamento com um quiropraxista. Ele tem que seguir as consultas dele. E a mesma coisa, pelo que ele está falando, que acontece aí no Brasil, acontece aqui nos Estados Unidos também. Então nós temos algumas coisas do próprio sistema também, que você pode, porque ele estava falando da questão dos $25, R$25, fala para o paciente, a primeira vez você dá um aviso. Você fala, ó, se você não ligar, se você não informar para a gente que você não vai poder estar cumprindo com a sua consulta, você vai ter que pagar $25 pela perda da sua consulta. Avisou a primeira vez. A segunda vez, você avisa para ele, mostra para ele que está na política da clínica isso. E na terceira vez, você cobra os $25 da pessoa. Não pense que você vai perder esse paciente, não. Você está educando ele, e a melhor forma de educar é o bolso. É você sofrendo com o bolso. E você educa esse paciente. E em último caso, você coloca ele sentado e explica para ele. Você fala para ele, ó, eu não posso te aceitar como paciente se você não tiver o compromisso de estar aqui para ser tratado. Bom, então vamos para mais uma outra pergunta aqui. A gente não tem muito tempo. Eu vou estar quebrando essas perguntas todas em uma série de vídeos. E eu vou estar fazendo a última pergunta. I was explaining we don't have time to be like answer all the questions what we get. But I'm going to be doing like the last question. So I think that's a very good question also. They said here like, vou falar em português primeiro, que a avaliação da primeira consulta geralmente é que demora mais tempo, e que eles devem ser feitos todos os dias, ou se tem que ter um dia inteiro só dedicado para novos pacientes, né, para a primeira consulta. How you handle like new patients for the the first time visit? So that's usually what they take like most of the time from the doctor. So how can you explain them how they have to handle that kind of situation? Because it was starting one day like you was not busy, but today you're really busy. So how do you handle that? Well, obviously, I think that people want to come to a doctor and see a doctor that is successful. So we never turn down a new patient. Even if that new patient shows up and our books are completely full, we're going to try our best to work them in a timely fashion. We're going to devote our attention to all the existing patients because they've already bought into our clinic. They've already bought into the chiropractic idea. And so we're going to not turn our back on them. We're going to adjust them, and we're going to work really quickly in the office. But on those occasions where there is a new patient, they might have to wait a few minutes. That's why we have lots of things to pamper the new patient while they wait. They can be enjoying the refreshments. They can be reading through the magazines. They can be reading through the success stories, or taking a tour of the office and seeing all of our success stories on the walls. Again, in the system that Ronaldo's telling you about, that it talks about that. But as far as the new patient, you want to get in and get out. You don't have to do the full-blown exam that I learned in chiropractic college that takes an hour to perform. You want to do a regional exam. You want to get to the point. The problem is in their neck. You want to do a quick scan of their whole back and neck during the exam, and you're going to quickly move to the next part in the script that says
Now it's time we take some pictures to really see what's going on the inside. You stand them up for the x-rays, and you never, ever, ever then take them out and adjust them on the first visit. Their first visit is about 20 minutes. We've got it down to as quick as 10 in some cases. Other cases take longer. An elderly patient with 7, 8, 9 complaints may take longer, but we're trying to do it in 20 minutes or less, and that includes the x-rays being taken. And then we take them to the front desk. They pay for that visit, or they present their coupon if they came in off a coupon and from a dinner, and then they get scheduled for the second day. The second day is very important. They get a goodie bag and they're on their way. So it's about a 30-minute max, time in the office, and sometimes that's done while I'm adjusting people at the same time. Several adjustments in the room to do the exam. I'll be right back. Several more adjustments because people are still coming. Rooms are getting full. Back into the exam room. Let's take those pictures, take them real fast, get them out, several more adjustments. That new patient saw you adjust 8, 10 people and take care of them in all in 30 minutes. And so they realize that it's a busy place. It'll set them up to make their appointments scheduled and happen quicker. And again, like I started, everyone wants to go to a doctor who's successful. If a new patient comes in here and there's never a soul in the office, they never see anyone, they say, am I the only patient this guy's seeing? But when they come in at crunch time and they see you adjust 6, 8, 10 people in a 15-minute time span, they go, okay, this is how he's really helping people. So. O que ele está explicando aqui rapidamente, novamente, gente, é que praticamente nessa primeira consulta, vocês vão ter que tentar acelerar um pouquinho mais. Ele faz praticamente 20 minutos isso. É lógico que as primeiras vezes que vocês vão estar começando a utilizar o sistema, em 20 minutos eles não vão estar fazendo. Mas se ele tivesse que fazer tudo que ele aprendeu como chiropractor, de examinar cada detalhe, ele ia demorar 1 hora com cada paciente. E dependendo de como você vai estar com sua clínica, eu espero que depois que você começar a utilizar o seu sistema, você esteja realmente muito atarefado, você tenha gente esperando vocês na recepção, você vai começar a ver que você vai ter que pegar esse paciente, colocar ele na sala para poder fazer os exames iniciais com ele, pedir para ele esperar um pouquinho, já pega um outro paciente, faz o adjustment dele, volta para a sala, cuida mais um pouquinho de algum detalhe, volta lá, faz o adjustment de um outro paciente, e nessa rotatividade ele vai ver que você fez o adjustment de 8 a 10 pessoas e cuidando do primeiro exame dele de qualquer forma. Eu não estou falando que isso é a maneira mais aconselhável a ser feita, mas ele tem um escritório hoje que é tão busy que ele geralmente, quando chega um paciente novo, ele não vai dispensar. Ele coloca esse paciente dentro do schedule, dentro da programação, e ele vai tratar desse paciente e vai pegar esse paciente durante bastante tempo, porque a experiência dele hoje permite ele fazer dessa certa forma. Então não queira educar o paciente na primeira visita, nunca vai fazer o primeiro ajuste dele na primeira visita também. Então tudo isso está escrito no sistema. O sistema é super completo, gente. Tem todas as perguntas que vocês têm dúvidas. Eu falei para vocês já, está escrito lá no website. O valor de um sistema desse, se a gente tivesse que colocar um valor específico, aqui nos Estados Unidos ele sai por mais de $12.000. Existem médicos pagando esse sistema $12.000. Vocês estão recebendo esse sistema inteiro para estar começando a fazer algumas adaptações iniciais no Brasil por um valor muito baixo. Vocês podem ter certeza que daqui a alguns meses a gente vai estar adaptando esses valores para o valor original do sistema. Eu estava falando que eu ia terminar com essa última pergunta. Eu vou fazer só uma pergunta bem rápida que eu acho que é válida. I was saying like I was going to be done with the last question, but I think like I think it's good thing to know when you was not busy at all, like how many patients you was seeing like weekly with not busy, like you was not using the system, you was struggling. Eu estou falando para ele que sem o sistema, quando ele estava procurando uma saída de marketing, when he was trying everything what you think was possible, newspaper, doing research on Google marketing stuff, fazendo procura no Google por marketing. Eu estou perguntando quantos pacientes ele via por semana. Well, to start with, when I could never get over the hurdle of about 50 patient visits per week. I was open 8 hours a day, 5 days a week, 9 to 6, Monday through Friday. I had huge adjusting hours, and I could never get over that 50. I thought I was busy, 50, but I couldn't get any bigger.
Couldn't grow any more than that. And That's weekly. Weekly. O que ele está falando ali praticamente é que por semana ele trabalhava 8 horas por dia, os 5 dias na semana, e tinha vezes que ele abria no sábado também, e ele nunca conseguiu passar dos 50 pacientes por semana. And whenever you start to use the system, whenever you start to work before the system, I spent thousands of dollars on everything that you could imagine doing. Things that did not work. I would have a consultant say, do this, I would do it, it wouldn't work. And then finally I said, I'm going to go to the doctors that are doing it right, getting new patients, how are they doing it, and just kind of put it together. And so researching and talking with lots of doctors and following them around, I found out that I was doing things wrong. And now, after using some of the keys part of this system with the special ways to attract new patients, I've had days where in one single day, my record's 84. I saw 84 in one day. And there's doctors doing that every day. But for me, going from 50 in an entire week to implementing a program that got a lot of new patients in the door and some different various marketing tools that are in the system here, I did have one day where I saw 84, and now we're averaging, well over more than double on average, and my hours went from 40 hours a week down to 20 hours a week. Now I'm working less hours, and I'm seeing well over double of what I was seeing in the 120, 130 range. That doesn't sound right. Like you work like 20 hours, and you see like more than double what you were seeing like in a week. You see like in a day. Yeah. And the reason is because when you're here for 8 hours, you're not working for 8 hours. You're sitting around doing this, trying to figure out what it is to do to get some patients. Now I've worked on the business instead of in the business, and my adjusting hours are in these little 3-hour windows now, and we just cluster book, pack them all in there, and people come and think, wow, you're busy. Yeah, for 3 hours. It's great. Bom, eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de estar na pele do Dr. Tim. Ele estava falando lá que eram 50 mais ou menos por semana. O dia de recorde dele agora, ele conseguiu atender 84 pacientes num dia. Um dia, não é uma semana, um dia. Então vocês fazem a matemática aí por semana de quantos pacientes ele está vendo semanalmente. E ele consegue dar atenção para todos os pacientes. E a grande diferença é, ele não trabalha mais as 40 horas por semana. Ele trabalha 20 horas por semana. Ele vê muito mais pacientes do que ele vinha antes. E tudo isso pela questão de você estar 40 horas trabalhando, não quer dizer que você vai estar as 40 horas sentado, ajustando. Você não vai estar fazendo isso. Você está 20 horas concentrado no seu negócio. É muito melhor do que você estar 40 horas preocupado, pensando em 1000 coisas diferentes do que você estaria fazendo no seu consultório. Então isso é mais uma prova viva que o sistema ele funciona. Last quick question. If kind of 5 years ago, like 10 years ago, like whenever you start your own office, when you give like up for your partner, if someone come with a whole system ready for you just start your own business with a chiropractic, how much do you think that you're going to be paying for that, and he's going to bring all the results what you have today? I would have paid $40,000, $50,000 for it, because it really did. The first year that I truly dedicated the entire practice to working that system, I increased my income by over $100,000 in the first year alone. And that was back when I started. Now I've been using the system for years, and so the numbers have gone up and up and up every year. From one average of 1 new patient per week before the system, now we're seeing 30 to 40 new patients a month, every month. O que eu perguntei para ele foi uma pergunta muito interessante. Isso vale para todos vocês que estão aí no Brasil, que estão tendo acesso ao sistema hoje. Eu falei para ele que se há 13 anos atrás, quando ele começou o escritório dele, se alguém chegasse com esse sistema completamente pronto na mão dele e ele soubesse que todo o resultado que ele teve através desse sistema, quanto que ele pagaria por esse sistema? Ele falou que no mínimo $40 mil ele pagaria por esse sistema. Isso daí para vocês terem uma noção do valor que ele mesmo coloca nesse sistema. E o que eu posso falar para vocês é que ele falou que no primeiro praticamente ano que ele utilizou o sistema,
ele arrecadou mais de 100 mil dólares a mais no final das contas dele, no final do ano. Finalizando isso para vocês, eu quero falar o seguinte: se há alguns anos atrás eu chegasse para vocês e falasse, gente, eu tive uma ideia genial, nós vamos abrir um negócio para poder vender café, e nós vamos vender cada copinho de café 5, 6, 7 reais o copinho do café. Eu tenho certeza que a maioria de vocês iam falar, você está louco? Como é que você vai abrir um negócio de café e vender por 6, 7, 8 reais um copinho de café? O cafezinho na esquina ali é $1, é R$1, 50 centavos. Bom, o Starbucks está aí hoje, não está? E ganha muito dinheiro vendendo café a 5, 6, 7 reais. Então pense nisso daí, gente. A ideia que nós temos é que no Brasil esse sistema esteja completamente implementado. Os primeiros médicos que estarão utilizando esse sistema vão ser os médicos daqui a um ano, vão estar completamente diferente do que os outros que não adquiriram o sistema. E nós vamos começar a colocar o limite por cidade. Nós não queremos 4, 5, 6 médicos da mesma cidade usando o sistema. Então, apressem-se. Eu não estou querendo botar uma pressão em cima de vocês, mas o sistema vale isso do que a gente está falando. Eu coloco meu nome em risco, o Dr. Tim e vários outros médicos que estão envolvidos nesse projeto. E mais uma vez, Ronaldo Campeiro.